Então, aqui eu tenho a imagem, ó. Então, eu tenho o hospital, tá? E eu vou ter a divisão das áreas e planos. Então, aqui, ó. Área azul, tá? Terceiro plano. Área azul, segundo plano. Área azul, primeiro plano. Então, aqui, ó, eixo azul, eixo pediátrico. Então, aqui, na área azul do primeiro plano, foi realizado o acolhimento e a classificação de risco. Esse paciente, ele é pediátrico ou porque foi realizado atendimento a uma grávida, atendimento obstétrico, né? E aí, consequentemente, teve o parto, tem o nascimento de uma criança, foi um atendimento ortopédico em uma criança. A área azul, segundo plano, consultórios médicos. E a área azul, terceiro plano, a realização de procedimentos de enfermagem, que pode ser um curativo, uma sutura, uma medicação, certo? Aqui eu tenho o eixo vermelho. No eixo vermelho, eu tenho a área vermelha de emergência. Então, eu tenho a sala de emergência, sala de reanimação e a sala de procedimentos invasivos. Mais subindo um pouquinho, eu tenho a área amarela, que é a área de retaguarda da emergência. Então, eu continuo tendo uma área de estabilização, tá? Posso estar realizando cuidados intensivos, posso ter a realização de uma atividade dentro do centro cirúrgico. E a área verde é quando esse paciente ele está na observação, no período que antecede a internação ou até mesmo a alta hospitalar, certo? A classificação de risco nas emergências ela é fundamentada pela portaria 248 do Ministério da Saúde, tá? Então, essa portaria, ela propõe o quê? Propõe a implantação nas unidades de atendimento de urgências, tá? O acolhimento e a triagem classificatória de risco, tá? E aí, quem é que deve realizar esse acolhimento ou essa triagem classificatória de risco? Ela deve ser realizada por um profissional de saúde, tá? De nível superior. Pode ser o médico, pode ser um enfermeiro, tá? Pode ser um fisioterapeuta, certo? E esse profissional ele precisa passar por um treinamento específico, porque ele vai precisar utilizar protocolos pré-estabelecidos pela gestão do município, do estado, do hospital, certo? E qual é o principal objetivo dessa triagem? É avaliar o grau de urgência, tá? Das queixas do paciente. E aí a gente vai precisar colocar em ordem de prioridade o paciente para ser atendido, tá? Então, esse é o principal objetivo. Aí eu preciso lembrar lá da qualidade do atendimento à demanda espontânea na atenção básica. Então, rede de atenção às urgências é o principal item dessa qualidade do atendimento à demanda espontânea. O segundo item é a identificação das vulnerabilidades. Precisa identificar problemas que esse paciente possa estar inserido, que possa deixar ele vulnerável, como eu falei, violência obstétrica, violência sexual, se ele é usuário de drogas, se ele é morador de rua, tá? Terceiro item, estrutura física, materiais, insumos e medicamentos. Será que a minha estrutura física aqui da minha unidade, do meu hospital, ela é adequada para atender as demandas que eu tenho? Eu tenho insumos suficientes? Eu tenho medicamentos para serem utilizados de forma adequada ou não? E eu preciso organizar a demanda espontânea, tá? Porque aqui na atenção básica, como eu falei, eu tenho a quantidade de pacientes que vão ser atendidos no dia, mas eu tenho aqueles pacientes que vêm por algum motivo, não estavam agendados, mas chegaram. Então, eu preciso organizar essa demanda espontânea e essa organização vem a partir do acolhimento. O acolhimento como classificação de risco. Ó, a gente viu qual é o principal objetivo, né, que é reorganizar e classificar, dando prioridade de atendimento para esses usuários de acordo com os problemas que a gente identifica. E para isso eu preciso ter um instrumento para reorganizar os processos de trabalho, sempre com o objetivo de melhorar esse sistema. Tá? Então, eu tenho alguns critérios para avaliação de risco. Complexidade dos fenômenos saúde e doença, o grau de sofrimento dos usuários e dos familiares, a priorização da atenção no tempo,
diminuir o número de mortes evitáveis, tá? E evitar sequelas e principalmente as internações, tá? Então, esses são alguns critérios de avaliação de risco, tá? Missões do acolhimento como classificação de risco. Então, eu preciso ser instrumento capaz, esse instrumento criado, ele precisa ser capaz de acolher o cidadão e garantir o melhor acesso aos serviços de urgência e emergência. Ele precisa humanizar o atendimento, então não pode ser qualquer instrumento, precisa ser um instrumento que proporcione essa característica de humanização, tá? E eu preciso que ele garanta um atendimento rápido e efetivo, tudo bem? Objetivos. Então, o objetivo da classificação de risco. Escuta qualificada do cidadão. Ó, de novo, escuta qualificada do cidadão, do usuário, do paciente. Então, eu preciso escutar esse paciente, eu preciso acolher esse paciente, tá? Que procura o serviço de urgência e emergência. A partir do momento que eu escuto esse paciente, eu preciso classificar esse paciente de acordo com o protocolo pré-estabelecido. E como é que eu vou classificar ele? A classificação dele vai ser baseada nas queixas que ele vai me relatar. Então, essas queixas que vão dizer se ele precisa ser direcionado para o serviço de urgência ou para o serviço de emergência, tá? E aí eu vou avaliar se ele necessita de um atendimento médico imediato, se ele pode esperar mais tempo, se ele vai ser direcionado para atenção básica, certo? Eu preciso construir os fluxos de atendimento. Como é que vai funcionar o atendimento desse paciente no meu serviço de urgência e emergência? Esse paciente chega, ele vai passar por onde? Ele vai fazer a ficha, ele vai passar pela enfermagem, depois ele vai por onde? Funcionar como um instrumento de ordenação e orientação da assistência. Por quê? Depois que esse paciente é atendido, ele pode precisar ser transferido. Aí aqui entra o sistema de regulação relacionado às demandas de serviço de urgência e emergência. A equipe que deve participar desse protocolo. Então, tem que ser uma equipe multiprofissional. Preciso ter um enfermeiro, um auxiliar e, na verdade, o técnico de enfermagem, que hoje já não se formam mais auxiliares, né? Serviço social, a equipe médica e aí entre os outros profissionais da recepção, os estagiários, da portaria, a gestão como um todo. Esse processo de atendimento, como é que ele deve funcionar? Ele precisa ser suficiente capaz de identificar esses pacientes que necessitam de intervenção médica e de cuidados de enfermagem, tá? Levando em consideração o potencial de risco e agravos da saúde desse paciente. Como é que vai funcionar o segmento desse atendimento? Ele vai funcionar em etapas. Então, a primeira etapa é a etapa A, em que esse usuário procura o serviço de urgência, tá? A etapa B é quando esse usuário ele é acolhido pelos funcionários, né? Então, ele passa primeiro pela portaria, depois ele vai para a recepção, ele vai ser encaminhado para fazer o cadastro dele de atendimento, tá? A etapa C, ele vai ser encaminhado para o setor de classificação de risco. Aí, nesse momento, ele é acolhido por um auxiliar de enfermagem e pelo enfermeiro de forma geral, tá? Então, aqui eu tenho a realização da escuta qualificada. Vou verificar sinais vitais, tá? E vou fazer a classificação dele baseada no protocolo instituído pelo aquele hospital, tá? Então, esse é o segmento do atendimento desse usuário. Como é que eu vou classificar esse paciente? Cada hospital, ele geralmente faz o seu formuláriozinho de classificação de risco, de protocolo pré-estabelecido. Mas esse protocolo ele deve levar em consideração alguns pontos, que é a nível internacional. Então, qual é a apresentação da doença naquele momento? Tá? Aí a gente vai identificar os sinais de alerta. Esse paciente está em estado de choque,
ele tá com palidez cutânea, febre alta, teve episódio de desmaio, perda de consciência, ou está desorientado, tá tendo algum tipo de dor específica, onde? Qual é a queixa principal desse paciente? Quais os pontos importantes eu devo levar em consideração nessa avaliação? Sinais vitais, saturação de oxigênio, preciso fazer a avaliação da escala da dor, escala de Glasgow, tá? Ele tem doenças pré-existentes, a idade dele, qual é o histórico dele na família, né? Tem dificuldade de comunicação devido ao uso de álcool, drogas, algum retardo mental, inconsciência. Como é que tá esse paciente? Quais são as informações que ele pode estar me fornecendo? E aí tu lembras que algumas informações eu nem preciso perguntar para o paciente. A gente faz aquela avaliação holística, né? Dentro do processo do exame físico, a expensão desse paciente, quando eu olho esse paciente da cabeça aos pés, eu consigo identificar muitas coisas sem que ele precise me falar, tá? E aí eu preciso sempre estar reavaliando esse paciente de forma constante, porque ele chegou de uma forma, eu classifiquei ele de um jeito. Depois de 20 minutos eu faço uma reavaliação e já mudo ele na classificação, certo? Então, na coleta de dados, qual é a queixa principal? O início, a evolução e o tempo da doença que ele apresenta. Estado físico do paciente. Aplico a escala da dor e a escala de Glasgow. Classifico ele quanto à gravidade. Identifico se ele faz uso de alguma medicação, se ele já tem uma doença, se ele tem alergia, se ele tem algum vício, tá? E faço a avaliação dos sinais vitais. Essa classificação é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de atendimento imediato. Se tu prestou atenção lá no comecinho, tá? Esse conceito aqui, processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de atendimento imediato. É um conceito praticamente idêntico ao conceito lá da realização do acolhimento. Lembra lá que eu falei para ti que o acolhimento ele vai ser um processo dinâmico em que eu vou identificar a necessidade desse paciente em ser direcionado para um atendimento imediato, tá? Como é que eu vou avaliar isso? A partir do estado de saúde desse paciente, dos agravos que ele me apresenta. Ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele é cardíaco, ele já teve AVC. O que ele tem de história? Quais são os agravos que ele tem, tá? Qual é o grau de sofrimento desse paciente? E aí eu classifico ele. Qual é o objetivo da classificação de risco? Garantir atendimento imediato, informar os pacientes e familiares sobre os graus do risco, dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. Então, esses